Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, então vamos fazer as correções das atividades que a prof deixou para vocês durante a semana, tá? Acompanhem comigo aí. Diz assim, leia a tirinha a seguir e responda as questões de 1 a 3. Isso da página 9, tá? Graças a Deus chegou a primavera. Graças a Deus cheguei à primavera. E eu dizendo trivialidades. Vejam que a primavera, para os dois personagens ali, são coisas diferentes, tá bom? Então, vejam que a Mafalda, a menininha do primeiro quadrinho, ela está feliz porque ela está falando da estação, né? Ela está feliz porque chegou a estação da primavera, que é uma coisa que ela gosta muito, por causa das flores, tal. Já o senhor ali, ele está dando graças a Deus por ter chegado à primavera, por ele estar vivo até agora, até a primavera, certo? Então, e ela daí comenta, né? E eu dizendo trivialidades. Observe o emprego da palavra a e indique a ocorrência em que ela é artigo. Então, no primeiro quadrinho, na Mafalda, chegou a primavera, o a é um artigo. Participa de locução prepositiva, tá? Graças a Deus. Integra a contração cheguei à primavera, tá? Pessoal, lembrem ali que o acraseado é o encontro da preposição, tá? É o encontro da preposição com o artigo, tá? Ao invés de ele dizer cheguei à primavera, então o a ele recebe esse acento que a gente chama de acento grave, tá? E que é a crase, como nós conhecemos melhor. Como locução prepositiva ou contração, quais são os sentidos estabelecidos por esses termos apresentados na tirinha? A locução prepositiva graças a Deus indica auxílio, né? Equivalendo a com a ajuda de, tá? Então, graças a Deus ou com a ajuda de Deus. A contração a, já falei para vocês, preposição mais artigo definido feminino a. Então, sugere aproximação do tempo, equivalente à ideia de até a. Interprete a fala da Mafalda no último quadrinho. Então, a Mafalda passa a considerar o seu entusiasmo, sua alegria, sua felicidade com a chegada da primavera uma coisa muito comum, né? Fútil, poderíamos até dizer, insignificante diante da declaração do idoso, que ele ainda está celebrando, ele está feliz por ainda estar vivo em mais uma primavera. Certo, gente? Então, vamos lá. Continuando aqui, lá na página 13, eu pedi para vocês fazer o exercício 7 e diz assim, a canção Vilarejo, composta por Marisa Monte, Carlinhos Brau, Arnaldo Antunes e Pedro Baby, leia um trecho dessa música para responder às questões. Então, eu recomendo vocês que ouçam essa música, procurem lá no YouTube, ela é bem linda, vale a pena ser ouvida, tá? Ela merece ser ouvida. Então, vamos ver o que a questão pede para a gente. Diz assim, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor semântico, entre parênteses, expresso pela preposição em destaque. Então, diz assim, para acalmar o coração, lá o mundo tem razão. Indica a posse, né? Vamos ler a próxima. Portas e janelas ficam sempre abertas para a sorte entrar. Então, por que para que fim que as portas ficam sempre abertas? Então, essa é a alternativa correta. Veja que a anterior, para acalmar o coração, não é posse, não está indicando ser dono de alguma coisa, possuir alguma coisa, tá? A próxima diz, por cima das casas cal, frutas em qualquer quintal. Não, também não temos tempo aí, tá? Não indica nenhum tempo. Terra de heróis, lares de mãe, também não temos oposição. Em todas as mesas pão,
também não há causa, tá? A única correta é a finalidade, que as portas e janelas ficam sempre abertas para a sorte entrar, tá bom? Então, seguimos lá. Aí eu pedi para que vocês realizassem também o exercício 8, tá? Da página 14, e ele começa aqui com, para responder as questões, leia o texto a seguir. Super-heróis ajudam crianças a aceitar quimioterapia, tá? Então, vamos lá para as questões. Voltando. Diz assim: assinale a alternativa correta quanto ao papel semântico. Lembra que a semântica ela fala a respeito do sentido, tá, gente? Exercido pela preposição no excerto em destaque, tendo em vista o contexto em que foi empregado no texto, tá? Então, superfórmula contra a doença, proximidade. Fala disso, isso seria uma proximidade, superfórmula contra a doença, está indicando a proximidade, aí são esses elementos que vocês têm que observar no momento que vocês vão resolver esse tipo de questão, tá? A história em quadrinhos com a trajetória vitoriosa, companhia, está indicando a companhia de alguém, tá? Também não. Oncologia pediátrica do AC Camargo, tá? Então, a oncologia pediátrica então está indicando que pertence a alguém, tá? Então, sim, nós temos posse aqui, correto? Apresentar o câncer às crianças, a causa? Não tem causa aqui. Faz toda a diferença para os meninos e as meninas. Indica algum lugar, gente? Não indica nenhum lugar. Então, vejam aqui que a primeira, quando ele diz assim, ó, superfórmula contra a doença, então nós não conseguimos localizar ali a proximidade, tá? Então, observem esses elementos quando vocês forem fazer as questões para não correr risco de errar sem necessidade, tá bom? Questão 9. Morre Steve Jobs, fundador da Apple e revolucionário da tecnologia. À frente da empresa que criou, o executivo foi o responsável pelo lançamento de aparelhos que mudaram o mundo, como o iPad, o iPhone e o Macintosh. Deve ser isso, se não for, me perdoem pela pronúncia. Diz assim, vamos lá, tá difícil aqui. À frente da empresa que criou, o executivo foi o responsável pelo lançamento de aparelhos que mudaram o mundo. As palavras da e pelo são formadas pela junção de uma preposição e de um artigo, e por isso, na classificação morfológica, pode-se dizer que as duas palavras representam uma contração da preposição com o artigo, tá? Então, veja que elas se contraíram, vejam que é de mais a que forma da. Então, isso a gente chama de contração, certo, gente? Então, essas eram as tarefas, né? As atividades que vocês tinham para fazer. Fiquem bem, tá? Nos falamos e qualquer dúvida, eu estou por aqui. Outra coisa, pessoal, vocês precisam saber, precisam decorar essas preposições, tá? Elas são elementos fundamentais para vocês conseguirem realizar as outras atividades que vêm aí para frente, tá bom? E mais, as preposições vocês vão usar para o resto da vida de vocês. Então, é o tipo de coisa que vocês têm que saber, tá bom? Então, beijo para todo mundo, fiquem bem e até mais.